Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Todo mundo entrando aí. Já chamei a Verônica também. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Luca. Bom dia, Varley. Bom dia a todo mundo. Pessoal entrando aí. Eu sou Bianca Amorim, do Instituto Ecológico Aqualung, e estou aqui para fazer a abertura da nossa Semana do Meio Ambiente. Nossa, tem muita novidade, gente. Muita novidade. Verônica, já estamos por aqui. Por aqui de volta. Gente, está entrando uma galera muito boa aqui. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Soraya. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bruno. Bom, gente, e a gente está iniciando a nossa Semana do Meio Ambiente, a tão esperada Semana do Meio Ambiente. E olha que coisa interessante. Nós do Instituto Aqualung, tô até com a camisa, ó, vou levantar um pouquinho para vocês verem, ó. Projeto Tatuí. Eu sou uma tatuizinha também. Verônica tá chegando aqui, deixa ela colocar a Verônica. E vou falando com vocês enquanto a Verônica entra. Nós, nessa Semana do Meio Ambiente, a gente costuma promover um mutirão de limpeza nas praias, onde a gente chama de Projeto Tatuí. Verônica, já estou vendo você na área. E aí, estou explicando aqui para o pessoal. A gente tem o hábito de promover um evento. Tá dando para ver aqui? Tá ouvindo? Tá bonita. Outra tatuí do Instituto. Tá ótimo. E aí, Verônica, eu tô aqui falando com o pessoal que nós costumamos promover na Semana do Meio Ambiente um mutirão de limpeza, né? A gente tem esse hábito de fazer. E a gente está sentindo muita falta do nosso mutirão de limpeza. Então, a gente não se aguentou e resolveu planejar um mutirão de limpeza diferente. Na verdade, nosso mutirão desse ano, né, em virtude da Covid-19, é o mutirão do conhecimento. Que tal, Verônica, esse nome? Mutirão do conhecimento. Perfeito. Perfeito. Nada melhor, né, Bianca? A gente realizar esse mutirão do conhecimento no mês que é muito importante, onde a gente lembra, né, a questão ambiental, o comprometimento que a gente tem que ter no nosso dia a dia em respeitar o meio ambiente, né, e não desperdiçar, né, cuidar desse desperdício de água, energia, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente programou para essa semana, gente, uma série de lives com convidados para lá de especiais, gente. Eu realmente, assim, todos nós do Instituto nos sentimos muito orgulhosos por esses profissionais que são profissionais ligados à academia, são profissionais ligados a empresas públicas, empresas privadas, organizações não governamentais. Então, nós temos aqui biólogos, especialistas em gestão ambiental, advogados ambientais, ambientalistas, muitos profissionais, gente, muitos mesmo. E a gente está fazendo isso de coração, a gente está simulando um mutirão diferente, é um mutirão diferente que nós estamos promovendo, um mutirão de conhecimento, e a gente está realmente muito feliz com isso. E a gente está fazendo a abertura aqui com essa querida, que é a Verônica Castro, que é a nossa parceira de longa data, de muitos anos, é a nossa gestora de resíduos, que traz também conteúdo, que traz cursos, que traz novidades para o Instituto Ecológico Aqualung, tanto no que tange a gestão de resíduos quanto a educação, os processos de educação ambiental. E a gente resolveu fazer essa abertura aqui, nós duas, em homenagem ao Projeto Tatuí. Aí tem que agora dar uma levantadinha para ver.
Em homenagem ao projeto Tatuí, gente, que tem 11 anos de existência, não é um projeto que nasceu ontem, né? É um projeto que nasceu onde o processo de mutirão de limpeza não existia um projeto oficial no Rio de Janeiro, onde o processo de educação ambiental ainda estava em desenvolvimento. Então, a gente está aqui fazendo essa homenagem ao projeto Tatuí, mas a gente veio com um tema para lá de especial também, que é um tema que a Verônica domina muito, que é a Agenda 21 local, um processo de educação ambiental que resulta em práticas sustentáveis. Esse é o tema da Verônica. Apresentar para vocês, ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela, mas eu gostaria de apresentar a vocês a Verônica Castro, que é gestora ambiental. Ela é auditora líder RAC, formada aqui pelo Instituto Ecológico Aqualung, então ela também, né, é auditora de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança no trabalho. Ela é sócia da Otimiza, né? Ela é a idealizadora da consultoria Otimiza Sustentável, né? Foi coordenadora de resíduos de organizações, né, de grande porte, de grande relevância, né, como o Instituto Estadual de Florestas e a Serla, que é agora chamada INEA, né, o famoso INEA, né? Verônica, quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua trajetória para a gente? Tá, eu vou falar. Essa área de treinamento, ela sempre teve assim dentro de mim, né? Porque eu trabalhei muitos anos no Sebrae. E no Sebrae eu era responsável em divulgar os cursos, né? Orientar sobre os processos, os conteúdos dos cursos, e eu sempre admirava muito esse trabalho. Depois eu saí do Sebrae e fui para o órgão estadual, eu fui convidada a realizar projetos dentro das favelas do Rio de Janeiro. E esses projetos todos estavam voltados para o impacto gerado do lixo, né? Então, a gente começava a realizar uns trabalhos bem interessantes, tanto no estado como no município onde eu atuei também. É muito bom trabalhar dentro do governo do estado, porque você também aprende muito, existem técnicos excelentes. O grande problema é essa máquina, né, que não nos deixa prosseguir, dar continuidade a projetos tão importantes que os técnicos da própria casa eles desenvolvem em parceria com a gente, porque eu não era concursada, né? Eu sempre fui cargo de confiança, mas eu permaneci no governo mais de 10 anos. Então, foi muito importante para mim. E a Agenda 21, quando eu falo da Agenda 21, é porque algumas pessoas elas não dão muito valor, né? Não entendem muito a questão da aplicação da Agenda 21 local. Né? Por que local? Porque a gente teve uma reunião muito importante aqui no Rio de Janeiro, que foi a ECO 92, que veio ser uma reunião de trabalho já de planejamentos vindos de outros processos em outros países, e foi aqui no Rio de Janeiro, né, que 179 países se reuniram para planejar a questão da sustentabilidade, né, da importância de nós continuarmos o nosso processo socioeconômico, mas de uma forma que a gente utilizasse de uso racional dos recursos que a gente utiliza. Há quase 30 anos, né, Verônica? Isso. Economia, há quase 30 anos. Depois veio a Rio mais 20, né? E foi sendo um processo que demonstra o seguinte: ele está lento. Os impactos, a velocidade causada, que são causadas no meio ambiente, são muito rápidos. E o processo da Agenda 21, ou o processo de planejamento dos países, ele está sendo muito lento. A gente tem que realmente fazer acontecer. E nada como você também trabalhar de uma forma local. Tá? Só para vocês entenderem, durante o governo, eu trabalhei visando essa questão da Agenda 21 local. E eu tenho material muito rico, até aqui da Prefeitura do Rio, que é chamado História Comentada do Rio de Janeiro, Agenda 21. Ó. É exatamente baseado nesse material, que é super valoroso, que o município
Ele tenta até hoje realmente fazer valer essa agenda, esse material maravilhoso que foi desenvolvido por técnicos excelentes, mas está em passos de formiguinha ainda, né? Porque o que está aqui, se fosse realmente praticado, a gente já teria aqui no nosso Rio de Janeiro uma sustentabilidade, uma gestão pública voltada para essas questões ambientais com resultados fantásticos, né? Então, eu dou um curso, tá? Eu dou um curso que esse curso de gestão de resíduos será até agora o módulo 2, é chamado módulo 2. Ele aborda os impactos, na verdade, os aspectos e impactos ambientais no processo da gestão de resíduos, mas que você pode tratar também outros processos, porque a Agenda 21 local ela faz isso, você tem uma visão de todo esse ciclo, né? Tem alguém perguntando alguma coisa que eu já possa responder? Eu queria, na verdade, assim, o que umas pessoas já perguntaram antes, né? Acho que você começou respondendo, porque o termo Agenda e 21, agenda no intuito de ser um modelo de ações de compromisso, né? Da sociedade, né? Das partes interessadas que envolvem uma cidade, uma comunidade, E aí a pergunta é justamente essa: você só pode implantar a Agenda 21 dentro de uma cidade? Não pode ser menor, tipo, dentro de uma empresa, dentro de um condomínio? Pode. Né? Pode, você Perfeito, pode sim. A Agenda 21 é uma ferramenta que você adapta a várias situações. Então, você pode adotar a Agenda 21 numa empresa, num condomínio, numa escola. Por quê? Porque a Agenda 21, é o que eu falei, no meu curso eu trato muito a questão dos resíduos, mas a Agenda 21, ela trabalha o quê? Ela trabalha a questão dos desperdícios de água, energia e resíduos. Na verdade, a Agenda 21 é um processo da economia circular, né? Ela movimenta a economia circular. E o que é legal é o seguinte, porque com a Eco 92, e que houve todas essas reuniões com esses países, o planejamento, e aí realizaram 40 capítulos, e desses 40 capítulos veio a Agenda 21, que é exatamente que trata cada assunto. O quarto capítulo, eu indico que todos leem, que é muito importante, que ele fala exatamente sobre a questão da economia, fala da pobreza, fala da sustentabilidade e os caminhos para a gente transformar, né, as nossas atitudes em sustentáveis. Então, eu peço que vocês leiam a Agenda 21 no capítulo 4. Tá? E é o seguinte, quando houve essa reunião, e aí ficou definido esses 40 capítulos, né? Eles entenderam que a Agenda 21 ela não deveria ser trabalhada só globalmente. Ela tinha que ser global, nacional e estadual. Por quê? Porque cada país, cada estado tem suas características próprias. A gente não pode engessar, né, um programa e que ele tenha que ser igual para todos os lugares, para todos os estados ou países. Então, a Agenda 21 é um documento, é uma ferramenta muito importante para nós, para as empresas, para o município. E ela é importante, quando eu falei, quando a gente divulgou a live, o Bia, a gente fala Agenda 21 Educação Ambiental, porque é exatamente isso. A Agenda 21, ela movimenta, vamos falar de uma empresa, né? Ela movimenta toda a empresa e as pessoas que trabalham, os profissionais ou a equipe que trabalha nas empresas, seja uma equipe terceirizada, né? Ou pessoas que convivem nessa empresa, elas acabam tendo que ter a consciência da sua execução do seu dia a dia. Porque quando você implanta a Agenda 21, você tem que formar uma comissão. E essa comissão você define junto à diretoria e à gerência, porque se a diretoria e a gerência, né, vamos dizer, se o governador, se o prefeito de uma cidade, eles não abraçarem de fato essa ideia, esse processo ele se perde. Então, eles têm que acompanhar de uma forma
bem ali próxima dessa construção da agenda. Então, a comissão, você chama pessoas profissionais que seriam essenciais para dar essa base. Quando você já define quais são os profissionais importantes para aplicar a Agenda 21, aí você faz uma chamada para divulgar essa Agenda 21 dentro da empresa ou dentro da escola. E aí você mobiliza todas as pessoas. E essas pessoas passam a ser participativas no processo. Verônica, você está aí? Tá aí. Tá. Oi. 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 É que deu um vento aqui. É que deu um vento, já passou, já voltou. Estamos de volta aqui, vai. Mas conseguiu ouvir o que eu falei do valor? Sim, conseguimos. Conseguimos. Ah, tá. Muito bacana. Verônica, aqui tem muita pergunta bacana aqui que se encaixa com o que você está falando aqui no momento, né? Você falou sobre o nascimento da Agenda 21, tá? Lá nas Nações Unidas, no evento da Eco 92. Sabe qual é uma dúvida? Entre a Eco 92 e a Rio+20, foi discutido novamente? Teve algum tipo de alteração? Voltaram a falar da Agenda 21, né? Porque passou 20 anos depois ali lá, né? Na verdade, é o que eu falo, passos de formiguinha. Aconteceram outras reuniões, mas essas reuniões nem são muito divulgadas até que chegou a Rio+20, que foi um outro grande movimento, mas não muito diferente da Agenda 21. Né, da Rio Eco 92, né? É o que eu falo, porque se cada país, junto com seus estados, não trabalharem cada estado de forma isolada e trabalharem de fato, a gente não vai chegar a esse resultado que é global e que é fundamental para o mundo, né? A gente está falando muito hoje sobre a pandemia, né? Esse momento em que nós estamos nos reinventando. E os profissionais estão buscando novos caminhos, as pessoas estão, de certa forma, tendo mais tempo, né? Porque também ficar em casa, e principalmente quem tem família, é uma loucura. O tempo voa, né? Você trabalha muito mais em vários aspectos, mas a gente está se aperfeiçoando. Está se falando muito e mostrando vídeos e fotos de como o meio ambiente tem apresentado, né? Uma situação melhor, os mares mais limpos, os peixes aparecendo. Mas é bom a gente também lembrar que é uma estação do ano em que realmente existe essa melhora de qualidade ambiental, né, da questão dos mares, principalmente, as águas ficam mais claras, costumam mesmo aparecer mais peixes, né? Mas a gente tem um outro lado que é preocupante e que a gente não pode deixar de esquecer e que está inserido no nosso dia a dia, na nossa sociedade, é que estão ocorrendo impactos agora maiores ainda com a geração de resíduos, e porque, como várias empresas elas pararam, não estão funcionando meio período, né? Caiu muito essa questão da valorização desses resíduos, o preço do resíduo desceu muito, as cooperativas que vivem dos resíduos, o valor agregado vai caindo cada vez mais, e aí também não vale tanto a pena as cooperativas buscarem resíduos em que o valor agregado caiu muito, elas vão na busca daquele valor maior, então esses resíduos vão impactando o meio ambiente, né? A gente percebe também que as empresas falam muito, né, nesse momento de pandemia, em melhorar, né, melhorar seus processos, buscando novas tecnologias. Eu até gosto de falar, assim, eu tenho um hábito de fazer propaganda de empresas, aquelas que eu vejo que não são muito positivas, eu não cito nomes, eu fico quieta. Mas eu acho que a gente tem que valorizar, né? A gente tem que valorizar, sim, empresas que têm essa consciência, que visam um trabalho ambiental a curto, médio e longo prazo, porque a gente ainda encontra muitas empresas com trabalhos pontuais
que aí você vê que as empresas elas estão buscando um marketing verde, né? Mas, na verdade, de fato, elas não estão inserindo na política da empresa a importância desses processos sustentáveis, né? Então, eu tenho muito a elogiar algumas empresas, por exemplo, aqui eu trabalho já há mais de 4 anos, que é a Rede Ancar de Shoppings, né? E eu sempre gosto de citar porque os shoppings, eles são uma mini-cidade. Eu falo isso muito no meu curso, né, Bianca? São. É uma mini-cidade, você tem Sim. o consumidor, você tem o lazer, né? Você tem a parte das empresas, que são o condomínio dentro do shopping. Então, assim, eu acho que quem trabalha, quem visualiza o shopping como uma mini-cidade, você está preparado para levar essa experiência para as empresas, para as escolas, para o município, para uma pequena cidade. Então, assim, eu entrei nessa área de shoppings e eu agradeço muito, porque me deu essa abrangência, essa visão. Porque tem aquele que você controla, mas tem a população que você também não controla. E aí você percebe ali naqueles coletores reciclável orgânico, tudo misturado. Então, aí você vê, você ali tem uma base, uma análise que a população, boa parte da população ainda não está tendo essa consciência. É verdade. E aí, a gente fala de educação. Pode falar. Não, desculpa, te interrompi, pode continuar. Não. E aí, quando a gente fala de educação ambiental, é outra coisa que eu percebo. Quando a gente tenta falar, nós estamos realizando uma palestra de educação ambiental, nós vamos levar a educação ambiental para a empresa. As pessoas têm que lembrar que quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando de todos os recursos que nós utilizamos, que é água, energia e resíduos. E essa consciência, outra coisa que eu vejo, que enquanto as pessoas não sentirem, elas não serem afetadas, elas deixam esse assunto passar. Elas ouvem, mas elas não captam e elas não mudam a sua cultura de consumo. E com a pandemia, eu acho que também reflete isso, porque o que vem a ser o vírus, né? O que vem essas bactérias que surgem e que trazem problemas seríssimos na saúde. Por falar em saúde, eu gosto de lembrar também que agora todo mundo percebeu o quanto é importante a gente ter uma estrutura de saúde sólida, porque sem saúde ninguém trabalha, ninguém consome, ninguém movimenta a economia. Eu costumo dizer que precisou vir um vírus de fora para a gente tratar o nosso vírus de dentro, né? O vírus interior, né? Perfeito. Que é a nossa cultura, perfeito, que vai se desenvolvendo e vai se montando ou se desmontando ao longo da nossa existência, exatamente, né? E saúde, né, Bianca? O que é a saúde? É você viver em qualidade de vida. Seja você cuidar, praticar um esporte, conviver num ambiente saudável. E o que nós temos hoje de ambiente saudável na cidade do Rio de Janeiro? Nós vivemos em caixinhas, em que nós temos uma caixinha e que nós tivemos a sorte de morar num ambiente que existe tratamento de esgoto, de água, mas que às vezes é falho. A gente passou aí por um problema sério de água, né? Por quê? Porque nós estamos impactando e contaminando nossos rios, nossas encostas. Nós vivemos numa sociedade em que a gente esquece que nós somos cercados de favelas, porque não é comunidade, não, é favela. E que essas favelas não têm a mínima condição de saneamento básico. E que isso reflete direto mesmo nas nossas vidas, porque os rios são poluídos, porque é esgoto in natura. Então, a gente entende que é todo o movimento, né, que a gente tem no nosso entorno e que afeta a gente, só que a gente não percebe isso, porque a gente não está presente nessa realidade. A gente tem que trazer essa realidade para a nossa casa. A gente tem que dar valor a essa realidade e começar a nossa mudança de atitude. Utilizando a água, descartando nossos resíduos. E aí, trazendo a Agenda 21 local, o que eu quero dizer que a Agenda 21 local ela pode ser praticada até dentro da nossa casa.
né? Uma família, ela pode formar a comissão e fazer essa troca. Olha, vamos lá, você vai ficar responsável por avaliar como é que está o consumo da energia, a nossa água. Vamos ter atenção no nosso descarte de resíduos. E quando a gente forma a Agenda 21, né, e trabalha esse lado forte de educação, porque aí você envolve todo mundo. Todo mundo é participativo. Isso aí, Verônica. Tá? Até vou encaixar uma pergunta em cima do que você está falando, porque a gente gera um movimento, e esse movimento tem um assunto que está muito inserido para a Agenda 21 dar certo, porque você envolve várias partes interessadas, você envolve o rico, o pobre, aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem menos conhecimento, você gera uma economia circular. E a pergunta está em torno disso. Bruno França, obrigada pela pergunta, Bruno. Né? Para você falar um pouquinho mais sobre economia circular dentro desse contexto que é super importante. Sim. Quando eu falei que a Agenda 21 local está inserida a economia circular, é exatamente isso. Porque quando nós formamos a comissão, depois a gente organiza essa comissão Agenda 21 local e a gente passa a classificar essa agenda, tá? A gente também quantifica e qualifica. E quando a gente fala no item classificar, a gente divide na classificação de problemas administrativos, de infraestrutura. Então, a gente vai tendo todo esse olhar. Quando a gente quantifica, é um momento em que ali você começa a avaliar como é que está sendo o teu aspecto e impacto referente à tua utilização com o meio ambiente. Porque, vamos dar um exemplo, aqui na minha casa, né, veio a conta de luz. Tem até um expert aí que dá o curso na área de energia, que é o Altamirano, que um grande aqui parceiro. Com a gente, ouvindo a gente. Beijo, Altamirano. Está aqui com a gente, ele trata bem essa questão, trata bem essa questão do curso, da importância da energia, né, energia renovável. Mas vamos lá, vamos dar esse exemplo, né? Quando você começa a mensurar, né? Então, se você fizer uma análise, vamos lá, 3 meses da tua conta de luz, fizer esse cálculo e dividir por 3, ali você vai achar uma média. E aí você começa a praticar a tua mudança de atitude nos cuidados com a tua iluminação, deixar a luz acesa de dia, né? Toda hora liga e desliga, a mudança das lâmpadas por lâmpadas LED, e aí você vai vendo esse processo. E aí você faz essa contabilização de novo. Ali você vê que você está praticando a economia circular. Porque quando você mostra, quando você percebe que teus processos estão gerando uma economia por uma mudança de atitude sustentável, você está exatamente associando à economia circular. Que você tem uma economia, quer dizer, você não desperdiça mais o teu dinheiro, mas você também não desperdiça mais os recursos naturais. Você dá um equilíbrio, você dá a sustentabilidade. Exatamente. E, Verônica, aí eu vou encaixar uma outra pergunta muito boa aí, que o Raul Bezerra, que está aqui conosco, obrigada, Raul, pela pergunta. A gente tem, quando a gente implanta qualquer compromisso socioambiental, a gente tem aquele hábito de pensar, tudo bem, vamos seguir as regras e vamos implementar. Mas também temos uma preocupação muito grande com fiscalização, Verônica. Então, a pergunta do Raul é: quais são os órgãos municipais, estaduais, federais que fiscalizam uma Agenda 21? Os órgãos fiscalizadores é o seguinte, não é que fiscalize a Agenda 21, né? É porque a Agenda 21, as empresas, o município, não é uma coisa que seja obrigatória, né? Como é a gestão de resíduos, que é obrigatório, como é também você... numa auditoria, numa fiscalização, né, eles avaliam muito se teus processos estão impactando o meio ambiente. Mas a Agenda 21 é uma ferramenta que leva, né, aos processos que estarem em conformidade diante de uma fiscalização. Como também você trabalhar o teu curso que você dá, né, que é de auditor, porque o seu curso... É uma forma de fiscalizar. E os órgãos competentes para fiscalizar, né, nós temos a SMAC, que é do município, temos o Estado, o INEA,
e temos o federal, que é o IBAMA, né? Mas eles não são tão atuantes como eu espero. Por quê? Vamos dar um exemplo. O que tem de empresa que ela, vamos supor, capta água e destina essa água de forma impactante, né? Ela não tem uma estação de tratamento, ela destina in natura essa água, esse esgoto. Quantas empresas inicialmente têm a proposta de praticar coleta seletiva e depois isso se perde e aí ela volta a impactar? Nós não temos essa fiscalização constante. Como eu disse que eu gosto de elogiar, eu dou parabéns para um órgão que ele é atuante, pelo menos nessa área de gestão de resíduos e de coisas salubres, né? Que é a fiscalização sanitária. Até através da fiscalização sanitária, muitas empresas fizeram contato comigo para que eu, no processo de gestão de resíduos, eu colocasse conformidade. Algumas deram continuidade e outras, como eu disse, quando estavam ajustadas, a fiscalização deu ok, depois de um tempo, perdeu-se. E isso que eu acho tão intrigante e que me deixa sem entender, porque quando uma empresa ela vai na contramão, ela não está afetando só o meio ambiente, que é fundamental para a sobrevivência dela, afinal, as empresas utilizam papel, né? Utilizam a água, utilizam energia. Então, a primeira visão que as empresas teriam que ter seria essa. Se você não cuidar, você está afetando a sua própria empresa. E o outro é que realmente ela tem uma economia considerável em seus processos. E o investimento, tanto da captação de água, né, como a coleta seletiva, inicialmente também até de energia, não é um investimento alto. Uhum. E você leva valores, né, Bianca? Valores. Com certeza. E isso realmente me deixa muito confusa. Alguém tem uma outra pergunta para fazer? Tem sim, tem várias. Então, primeiro fazer aqui eu sou meio cegueta, gente. Só um instantinho. Desculpa. Eu quero agradecer também, deixa eu citar um nome que para mim também é muito importante. Eu trabalhei na EMOP, né, Empresa de Obras Públicas. E lá também foi muito interessante o trabalho para mim, apesar que eu não gostava muito, não gosto muito dessa parte de burocracia, né? Eu fui responsável pela licença ambiental das obras públicas. Então, eu ia nos órgãos ambientais para encaminhar todo esse processo de limpeza, de licença, porque isso é uma outra coisa interessante. Um tempo atrás se fazia uma obra, né? E depois, lá no final, vinha a questão de licença. Hoje, não, o Tribunal de Contas ele exige que seja apresentado nas obras todo um processo, né? Apresentar um PGRS inicial e um final de todo o processo da obra, para que você depois possa obter os financiamentos necessários para dar continuidade a essa obra. Então, uma outra coisa interessante que as agências financeiras, elas também já enxergam a empresa quando pede também um financiamento, isso não só público como privado, ela avalia o que a empresa está querendo de financiamento e se esse financiamento que ele vai dar para essa empresa não vai impactar o meio ambiente, porque senão ela está sendo corresponsável. Então, o movimento está acontecendo, só acho que ainda continua lento. Sabe, gostaria que fosse, eu espero de coração que quando nós voltarmos a esse processo, as empresas tenham consciência disso, os cidadãos também tenham consciência disso, e que a gente efetive mais essa comunicação, não só levar educação ambiental, mas informação. Mas fale, Bianca. Não, aí a gente estava falando aqui, isso aí que você falou é super importante, as pessoas criticam muito o processo de licenciamento, eu sou uma das pessoas que valoriza todo o processo, todas as etapas do processo de licenciamento, seja uma licença prévia, seja, né, o processo completo de licenciamento ambiental, eu, né, respeito muito todo esse processo, porque a gente sabe que é necessário, sim, mas o que eu estava falando aqui é que acho que o Raul colocou o nome dele aí. Raul, desculpa, eu sou meio cegueta, acho que eu falei o nome do Raul errado, tá?
É Raul Rezende, né? Não, é Você falou do Raul Bezerra. mesmo. O Não é Raul Raul trabalhou Rezende. comigo no INAP. Então, mas eu acho que eu falei o sobrenome errado. É Raul Rezende. Desculpa aí, Raul. Aqui, mas eu tenho uma outra pergunta. Você começou a falar aí do PGRS e uma pessoa perguntou aqui também pra gente, acho que foi o Luca. O Luca perguntou o seguinte: Verônica, assim, você é especialista em PGRS, você é especialista em Agenda 21, e para as pessoas entenderem um pouquinho qual é a diferença? Agenda 21, PGRS. O PGRS é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Ele trata a questão dos resíduos. E é uma obrigação, tá? Por lei, a empresa tem que ter o PGRS. Porque o que acontece? O PGRS, ele é o raio-x do teu processo de gestão de resíduos. Quando uma empresa recebe a fiscalização, Pessoal, vocês estão ouvindo? Oi? Oi, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Oi, voltou, Verônica. oi, congelou. Voltou. Ouviram até eu falar que o PGRS é obrigatório, é lei? Sim, acho Chegou que parou a ouvir aí. isso? Acho que parou aí. Tá. Porque o PGRS é o resultado da tua gestão integrada de resíduos, né? Então, é todo o teu gerenciamento, a organização. E aí, quando você implanta, por exemplo, quem não tem um PGRS e vai implantar a coleta seletiva, a gestão de resíduos, no período da implantação é que você começa a alimentar o PGRS, até você concluir. Então, no PGRS vão todas as etapas, as empresas terceirizadas que destinam, levam o teu resíduo, né? Os manifestos de resíduos que comprovam o destino correto, a logística reversa. Ali você apresenta também uma planta baixa da organização onde está localizado, onde fica concentrado aquele resíduo provisoriamente até ser destinado por uma cooperativa, um reciclador e a venda para a indústria, que aí vira matéria-prima secundária, né? Então, o PGRS é isso. A Agenda 21, ela é mais ampla no sentido que ela aborda outras questões, né? Como eu já falei. Mas é um documento que não tem obrigatoriedade. A fiscalização não chega e fala, cadê sua Agenda 21? Tá ok? Isso, exatamente. A Agenda 21 está também mais interligada àquele tripézinho da sustentabilidade, né? O equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, financeiro, com o social, o ambiental, né? Gerando uma cultura, né? Um movimento de valor em prol da sustentabilidade. Muito bem. Verônica, temos aqui tempo para mais algumas perguntinhas. Tem uma pessoa aqui, desculpa se eu não estou pela imagem conseguindo identificar, mas no Instagram está como AgorgeBR. Perguntou o seguinte: se você tem alguma informação sobre a Agenda 21, a aplicabilidade da Agenda 21 em outros países, como, por exemplo, China, Estados Unidos, ou que não tem esse nome, mas que tem uma agenda parecida, assim, em termos de desenvolvimento de sustentabilidade local. Não, Bia, eu não me aprofundei em outros países, não, tá? Uhum. Até porque eu acho até interessante ter esse conhecimento, tá? Mas eu digo para você o seguinte, eu até costumo falar isso muito nas lives e nas minhas aulas. Cada caso é um caso, aquilo que eu falei. A gente tem que entender a Agenda 21 conforme a particularidade de cada país, de cada estado, município e empresa. Então, a gente tem todas as etapas, a gente segue umas etapas em que a gente vai adaptando com a realidade local. Mas eu acredito sim, que agora, quando eu estava na prefeitura e a gente teve esse trabalho aqui da Agenda 21 local, foi feita uma pesquisa nos países de sucesso, sim. É que agora eu não me recordo quais são esses países. Eu posso rever isso e dar essa resposta depois, sem problema algum, tá?
mas com certeza a gente tem países com bons resultados. Aliás, eu queria até fazer um pedido aqui, porque nós temos um especialista em meio ambiente que está aqui conosco, que é o doutor André Araújo, de Portugal, né? E aí já fica a pergunta para você também, viu, André? André também vai fazer uma live aqui com a gente, falar um pouquinho sobre educação ambiental, sobre a política nacional de meio ambiente aqui no Brasil, como isso representa lá para Portugal. Então a pergunta já fica para ele também, para ver se ele conta um pouquinho da experiência de Portugal. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Gente... falando em Portugal, né, eu recebo muitos convites para conhecer a gestão de resíduos em Portugal. É que eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu tenho uma curiosidade. Essa curiosidade, né, a gente sabe que Portugal, em relação ao Brasil, é um país bem pequeno, né? É verdade. Então, assim, outra questão que eu gosto sempre de colocar, a gente fala muito do Brasil, mas o Brasil é imenso, né? É imenso, com problemas sociais enormes, diferente de muitos países que são bem menores do que o nosso, e aí consegue ter esse controle, né? Eu posso falar só uma coisa que eu também estou, assim, que está me preocupando? Claro. Vamos falar rápido? Sim. Nós estamos buscando novas tecnologias para a geração dos resíduos, né? Então, a gente vê grandes empresas buscando soluções em algumas embalagens descartáveis e que essas soluções elas sejam biodegradáveis. Mas eu nunca li algo que me deixasse de forma mais clara sobre essas soluções, no sentido que, quando você fala que a embalagem é biodegradável, ela tem tempo de vida útil, até que ela se processe, até que ela se biodegrade, né? Como funciona essa questão? Por quê? Porque vai levar um tempo, como as nossas sacolas de mercado, né? Eu não vi ainda ninguém me apresentar, de fato, essa biodegradação dessas sacolas. Enquanto elas não têm o tempo de vida útil para ocorrer isso, elas estão impactando o meio ambiente. Uhum. E aí eu digo o seguinte, uma parte dessa sacola ainda tem matéria-prima. A outra, ela é biodegradável. Então, com esse processo, eu não consigo levar essa sacola plástica, por exemplo, para reciclar. Porque ela já apresenta duas composições ali, né? Que é a matéria orgânica e ainda o petróleo. Como é que funciona isso? E aí, o que eu faço? Ela vai impactar mais o meio ambiente? Eu sempre penso nisso e ainda não obtive respostas para isso. Ainda estudos, eu não vejo as coisas muito claras. E aí, com isso, você também não movimenta a cadeia de cooperativas. Exatamente. Que precisam desse material para reciclar. A grande realidade é assim, eu acho importante buscarmos soluções de embalagens e que essas soluções sejam mais duráveis, impactem menos, mas que essas soluções sejam levadas ainda para esse... novas tecnologias e que Exatamente. as novas embalagens fossem pensadas no lado social, porque a gente tem aqui pobreza e miséria. E a gente transformou vidas através dos resíduos, sim. Quem está impactando o meio ambiente somos nós jogando no lugar errado. Talvez o governo não agregando valor para também não ir para o lugar errado. Cada um com a sua parcela de culpa. É isso. É isso aí. É isso aí, muito bem colocado, Verônica. A gente teve uma pergunta aqui da Aline Monteiro. Obrigada pela pergunta, Aline, bem interessante. E quando eu vi a pergunta, isso mexeu em mim, porque eu já implementei. Ela está falando sobre a sua opinião, como que você vê a implementação da agenda ambiental pública na administração pública, que é a famosa agenda ambiental A3P, né? A Agenda 21 na administração pública. E eu, durante algum tempo, implementei
a A3P, a agenda A3P. E quando eu vi a pergunta da Aline, isso mexeu aqui dentro do coração, meu coração palpitou, porque se já é um desafio, né, a gente implementar dentro de uma organização que tem recursos próprios, né, que você, sei lá, senta na mesa do diretor, o diretor aprova e aí já começa o movimento. Imagina fazer uma agenda ambiental na administração pública, que tem toda uma história de burocracia, até chegar uma autorização, e a autorização às vezes demora para chegar. Então, eu confesso que meu coração palpitou quando a Aline fez a pergunta. Mas eu vou deixar a pergunta para você, Verônica. O que você tem aí de experiência com relação à A3P? Não, o que eu tenho de experiência é exatamente o que eu falei lá no começo. Nós temos um material rico que foi elaborado por técnicos da casa, em que outros gestores que eram cargo de comissão, né, contribuíram, mas que teve um grande valor por técnicos da casa, e que, se fosse implantado, se fosse seguido a risco que está aqui, sabe, o nosso município estaria exatamente equilibrado, né? O grande problema é que nem dentro da casa, nem dentro da própria prefeitura, a gente encontra esse resultado. Imagine no município. E o que eu observo, que o grande problema do poder público é o que eu falei, a falta de continuidade, o respeito pela valorização de projetos que dão resultado. Se a gente continuar no poder público, a cada gestão, a cada mudança política, não dando continuidade a processos como uma Agenda 21 local municipal, que está aqui um material, e que talvez esse material, naquela gestão, para essa, esteja jogado numa gaveta, um material rico, se a gente não trabalhar isso, a gente não vai ter resultado, porque quando a gente cobra também do cidadão uma mudança, o cidadão ele tem a força para cobrar do poder público também essa mudança. Como? Participando de audiências, entendeu? Indo na casa que administra o nosso município. É que nem um condomínio, né? A gente às vezes reclama tanto do nosso condomínio, e quando chega numa reunião de condomínio, poucas pessoas vão, né? Como é que a gente faz uma mudança dessa forma? A gente tem que se comprometer, a gente tem que buscar, dentro da nossa vida agitada, horário, sim, de comprometimento, e estar lá perto. Ver até, às vezes, você acessando até o site da prefeitura, você está vendo o que está acontecendo, você pode estar participando de algumas reuniões, né? Só que isso, você mobilizar as pessoas, eu não tenho tempo, eu trabalho o tempo todo, mas tem outros caminhos, outros veículos de comunicação, como eu falei, é o site, né? É você em algum momento, na hora do almoço, fugir para buscar alguma outra informação referente à Agenda 21 local, o que está acontecendo lá. É difícil, nós não estamos habituados a isso, mas a gente tem que mudar. A gente tem que mudar essa nossa cultura, é a nossa cultura, né? É isso aí. Mas fala. Pessoal, estamos chegando aí no fim, já faltam 10 minutos. Eu quero que a Verônica fale um pouquinho agora, nós estamos no nosso momento de chamada para ação, né? A gente fez as nossas ponderações, reflexões, e agora a gente está na chamada para ação. E a gente queria anunciar que a gente preparou um curso muito especial de gestão de resíduos, né? Que é a certificação Master 80. E eu queria que a Verônica falasse um pouquinho, mas só antes da Verônica falar é o seguinte, nós temos algumas turmas que já se formaram conosco no curso introdutório de gerenciamento de resíduos com a Verônica, e para essa turma formada, a gente está dando complementação a essa certificação, que é o módulo 2 que vai acontecer nos dias 11 e 12 de junho, módulo 2. E para quem quer iniciar esse processo de certificação... Bianca. Oi. Bianca, Oi. Vai ser o módulo 2, que é exatamente a agenda, que aborda também a Agenda 21, que são os aspectos, impactos
Mudou a data, dia 18 e 19 de junho, Ah, tá? tá. Então tá, 18 e 19 de junho, tá. Tá? E temos também aqueles que querem ingressar nessa certificação Master 80, que quer começar do zero, né? Começar com o módulo 1. A gente tem o módulo 1, 15 e 16 de julho, Verônica, é isso? 15 e 16 de julho, o módulo 1 para quem está iniciando, tá? E aí, gente, eu vou pedir a Verônica para falar aqui rapidinho, porque a gente também tem um sorteio. A gente vai sortear. Já estão cobrando sorteio. Já estão cobrando sorteio. Então já anota, se o Luca e o Varley puder colocar o número do WhatsApp aí, tá? Que a gente vai fazer um sorteio, vocês vão ter que enviar uma frase com o código resíduos, tá? Dizendo na frase qual é a importância do gerenciamento de resíduos para a minha cidade. A pergunta é: qual a importância do gerenciamento de resíduos para a minha cidade? Não esqueçam de colocar o código, porque na live vai ter situações diferentes. Então, o código é resíduos, tá bom? E aí, a frase mais criativa vai ganhar um vale cupom de 8 horas de curso gratuitamente. Você vai poder fazer 8 horas de curso gratuitamente. E quem sabe aí se formar nessa certificação Master 80, que a Verônica vai falar agora. Fala, Verônica, que a gente está super curioso. Vou falar rápido, que eu sei que eu falo muito. Vai. Bom, o curso ele apresenta 5 módulos. O módulo 1 fala sobre gestão de resíduos, né, e a elaboração do PGRS. Então, a gente faz um estudo de caso, em que vocês vão diagnosticar, planejar, implantar e monitorar todo o processo. E durante a implantação, a gente elabora o PGRS. Terminou esse módulo, partimos para o 2, onde o módulo 2 eu vou falar dos aspectos e impactos, o capital natural e a economia circular. Tanto o módulo 1 como o módulo 2, nós vamos realizar vários exercícios, tá, gente? Muita dinâmica, exercícios, e essa troca é incrível, porque vocês acabam passando também outras informações importantes nesse processo. Então, vocês aprendem comigo, mas eu aprendo também com vocês, e o grupo todo tem realmente uma informação assim, mais valorosa para implantar. Bom, o módulo 3, quem dará é o professor Alexandre, que ele vai falar sobre legislação. Aí eu volto para o 4, falando sobre o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, né? Como realizar a gestão integrada na construção civil. E faço uma passagem na parte de saúde, de infectantes, porque confesso a vocês que essa parte eu não domino muito, tá? Aí chegamos no módulo 5, onde nós vamos dar uma revisão de todos os módulos, vamos também realizar alguns debates, umas dinâmicas, depois será aplicada uma prova para a gente avaliar o conhecimento que foi captado de conhecimento do aluno, e aí depois dessa prova, com a avaliação dos professores do Instituto, nós certificamos com o certificado Master. Mas todos os módulos, vocês vão receber por módulo um certificado, tá ok? E uma coisa muito legal é isso. Quando termina o curso, nós continuamos com a nossa conversa, né? Nós continuamos a nos falar, levando informações, novidades, né? A gente tem um aplicativo no Zap, a gente faz um grupo de todo mundo da gestão de resíduos e lá a gente vai fazendo uma troca. Então, não paramos por aí. A gente quer ter esse contato com vocês constante, porque eu acho que essa valorização, essa integração que faz a diferença, tá bom? É isso. Excelente. E o aluno também vai ter oportunidade de participar de algumas vivências do dia a dia da Verônica, né? A Verônica, ela atua em shoppings, ela atua, né, com gerenciamento de resíduos em algumas organizações, hotéis também. Então, o aluno ele também vai ter a oportunidade de ter contato com essa vivência, fazer um estágio, fazer uma vivência junto com a professora Verônica. Então, é um curso que foi feito assim de coração, os alunos estavam pedindo muito, a gente quer se aprofundar nisso e tal. E aí a gente atendeu. E as pessoas perguntaram, vou falar novamente, gente, aqui ó,
quem tiver interessado vai escrever o código, vai ter que mandar um WhatsApp, tá? Um WhatsApp para o telefone que foi colocado aí, tá? Nas mensagens aí, 021 para quem estiver fora do Rio, 98464 7618. 98464 7618. Código resíduos, e a pergunta é: qual a importância do gerenciamento de resíduos na minha cidade? Como que vai ser o sorteio? A melhor frase será sorteada, vai ganhar o Vale Cupom. Vocês têm tempo para emitir essa pergunta, então tem que ser até as 10h30. Terminou a live, já corre para o WhatsApp e manda logo já a mensagem. Até as 10h30, tá? E aí nós vamos anunciar, até para segurar vocês na nossa próxima live, a gente vai anunciar o ganhador na live do Altamirando às 15 horas, que é a nossa próxima live, né? Na live do Altamirando. Fala, Verônica. Oi. Estão pedindo para colocar esse contato, escrever aqui na... Já escreveram. Se o Luca e o Varley puderem escrever novamente aí, porque aí, né, as pessoas vão olhando aí. Já escreveram, vão escrever novamente aí, tá? O número do telefone. Sila! E é isso, gente. Olha, a gente vai ter live, né, todos os dias, às 9 da manhã, às 15 horas, às 17 às 19. São os 4 horários. A gente vai ter lives em outros horários, porque a gente tem aí umas novidades que vão pintar na telinha do Instituto, né? E eu tenho certeza que vocês vão amar essas novidades, mas as novidades confirmam em cima da hora. Sabe como é que é celebridade, né? Celebridade só confirma na hora, tá? Mas então fiquem ligados que a gente vai ter muita novidade. Às 15 horas a gente vai ter a live do Altamirando sobre valoração econômica do meio ambiente. Então, assim, um assunto muito pertinente, que também vai ser um tema de um curso dele também. Vai ter sorteio também. Às 17 horas, às 5 da tarde, vai ser comigo. E eu vou falar um pouquinho da visão integrada no processo de gerenciamento de riscos, né? Muitas pessoas perguntam muito sobre gestão de riscos, mediante essas mudanças da pandemia da Covid-19, como que se gerencia os riscos. Eu vou falar de gestão de riscos no contexto de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança. E a gente... Oi, Verônica. Eu me formei em auditora com a Bianca, excelente professora. Eu tenho o registro do RAC. É incrível, não é puxa-saca, não. Esse curso foi fundamental para o meu trabalho de gestão de resíduos. Eu não sou auditora, mas ele me acrescentou muito. Só queria falar isso. Obrigada. Altamirando tá aqui, tô aqui. Alta, tô sabendo, você tá aqui 15 horas já aquecendo os motores, vai ser contigo, tá? 19 horas, gente, à noite, a gente vai ter uma live inédita. Eu nunca vi esse assunto que a gente vai falar 19, assim, é inédito mesmo. Eu nunca vi esse assunto numa live. Eu até liguei para o professor, que é o professor Robson Lopes, que vai falar sobre análise ambiental a partir de imagens satélite e sistema de informação geográfica. Então, ele vai acessar, porque é muito visual o trabalho dele, né? Ele vai acessar umas imagens via satélite, vai ficar muito bacana. Ele já está programando o mini estúdio dele lá. Então, às 7 horas da noite, a gente tem a live também do professor Robson, e vamos ter um curso do professor Robson também sobre análise ambiental, para a gente saber usar todas as ferramentas, né? Via satélite ou via informações geográficas e tal. Vai ter muita novidade aí, tá? E aí, amanhã continua, tá? Tem muitas lives aí acontecendo. Eu queria agradecer, a gente a qualquer momento pode cair aqui, né? Porque a gente já está no momento final. Verônica, muito obrigada, né? Agradecer aí, você sempre traz muito conhecimento para a gente, assim, é um banho de conhecimento, vai ser, a nossa semana está iniciando, vamos fazer propaganda de novo, Verônica, camisa, ó, Projeto Tatuí, né? Esse ano é diferente, a gente não está na praia, eu já estou pronta aqui, a única coisa é que eu não estou com o pé na areia, estou com a minha pantufa, né? Mas a gente está inovando no nosso processo de levar informação, educação ambiental, consciência ambiental para as pessoas, tá, gente? Fiquem ligados, se vocês puderem... Opa, Verônica já está remando lá. Se vocês puderem, divulguem o nosso canal do Instagram,
né? A gente preparou tanta coisa bacana. Fala com o pessoal, né? Divulga para o pessoal aí, diz que a gente está sorteando cursos e que a gente está também trazendo muita informação bacana que a gente preparou com muito amor, com muito carinho para vocês. Eu falo em nome